Pessoal, boa noite! Mais uma vez estou aqui para falar dos destaques da semana. Vamos começar a ver quem está aqui comigo. Rita, obrigada por você estar aqui. Muito obrigada, viu? A Rita é de Americana, que eu sei. Vamos falando aí onde você está. A produção vai compartilhar aqui a telinha de vocês para eu poder saber quem está chegando. Vamos ver quem vem. E hoje a gente tem bastante assunto, muita coisa para a gente conversar. Ailton Nascimento, boa noite. Professor Eduardo, obrigada, viu, por estar aqui. A gente vai falar também bastante do Aliança. Chegou feliz. Obrigada, Ubirajara. Obrigada. Assistindo de Viçosa do Ceará, Francisco Vieira. Um beijo para você. Boa noite, Maria Cristina. Cabedelo, na Paraíba. Ô, Maria Cristina, muito obrigada. Pernambuco também, o Jucas. Euclides de Londrina, Paraná. Ubirajara do Rio de Janeiro, a cidade do Freixo. Não, mas o Rio de Janeiro tem também coisa boa. Tem você aí que está aqui comigo. São Paulo presente, obrigada aí, Lando dos Anjos, Juqueirópolis, São Paulo, Osasco, é a Sandra. E o que me preocupa, já tem gente aqui com preocupação, vamos lá. Vamos ver, do Abraham, a gente também vai falar do Abraham. Boa noite, Cleide. Pastor Paulo de Caeté, Pernambuco. Obrigada, pastor, pela sua presença, fico muito feliz, viu? Muito obrigada, de Itamar, Uberaba, Minas Gerais. Lumiar, Maranhão, é isso? Arcemar. Criciúma, Santa Catarina. Tem alguém da Bahia aqui, a Keila. Minas Gerais. Belo Horizonte, Paraná. Ou seja, gente do Brasil todo aqui comigo. E a primeira coisa que eu queria abordar com vocês já é logo de cara falar do partido Aliança pelo Brasil. Eu estive ontem lá no hotel, no novo hotel, que foi o evento para a liderança, o primeiro encontro para lideranças de São Paulo. E lá eu vi coisas muito legais, eu vou dividir com vocês algumas coisas, algumas percepções que eu tive sobre o partido Aliança pelo Brasil e o que a Karina Cufa, que é a advogada que cuida, ela nos disse, o que o nosso querido Felipe Orlando de Bragança também falou conosco. Lá teve também a presença da Carla Zambelli e assim foi. E eu queria já logo de cara também falar para vocês o seguinte, o que eu fiquei sabendo, eu fui lá como imprensa, né? Eu fui convidada ali pelo pessoal do Crítica Nacional, quem me conhece aqui sabe que eu já fiz algumas lives com eles, e eu tive a honra de ser recebida ali pela assessora do Luiz Felipe Orlando de Bragança, e eles me permitiram ali que eu filmasse, e eu participei inclusive da coletiva de imprensa. Então lá estava a imprensa. Então vamos dividir aí com vocês. Eu quero até que, deixa eu ver aqui a primeira imagem, produção já coloca aí, que o Luiz Felipe Orlando de Bragança, ele, olha lá, aqui está o nosso deputado Luiz Orlando de Bragança e estava a mídia que eu falei, né? Eu quero que vocês vejam a cara dele, que eu flagrei. Essa é uma foto minha de quando a Folha disse, eu sou jornalista fulana de tal, qual veículo? Folha de São Paulo. E olha a cara aí do nosso princeso. Por aí já dá pra ver, né, gente? Tem hora que não é fácil, mas eles são profissionais, né? Mas é difícil porque a Folha acho que mandou até alguém lá para fazer uma pergunta, mas não conseguiu porque o nosso Luiz Felipe aí é muito bem preparado, mas essa cara que eu flagrei dele assim, é sensacional, tá? Então tá aí, vamos ver a foto da mídia, vamos ver a mídia. Acho que na mídia lá tinha o pessoal do Ele Não, dá uma reparada aí. Eu fico na rua, vocês não acreditam, mas eu fico na rua e fico assim, acho que ele é ele não, eu acho que ele é ele sim, eu acho que ele é ele nunca. O importante é que a gente está conseguindo aí fazer, de informação que eu sei, né? Muito legal, divide a tela de novo aí, produção, para eu ver o que o pessoal está falando e rindo já comigo com certeza, mas o que eu já estou sabendo do Aliança pelo Brasil é que
existem sim, sabe? Eles têm muitas fichas, tem uma foto lá que não está aqui comigo, mas está nas mídias sociais, que o Luiz Felipe está com um monte de fichas, e aí é algo assim que eu pesquei lá que eu queria compartilhar com vocês. Tem umas lideranças que estão juntando as fichas e levando um monte para falar assim, olha como eu trabalhei, e levar lá um monte de ficha. Eles explicaram que lá dificulta isso, porque como eles têm que fazer a inserção dos dados no sistema para ser aprovado lá depois no TSE, acaba tendo mais trabalho. Então, se você puder, já manda pela caixa postal, ou já dá um jeito de enviar, e você aí, a liderança que está recolhendo, por favor, não junta aquele tanto de fichas, porque depois vai ficar complicado, tá? Também me perguntaram, será que vai ser? Será que... Olha, o que a gente viu é que tem já assinaturas o bastante, mas talvez precisa lá aquele lastro, né, de umas 200 mil assinaturas a mais. Então seria legal umas 700 mil assinaturas. E o que também ficou bem claro para nós, que eu quero que vocês também entendam, é que não se sabe ainda se vai conseguir para as eleições municipais, mas independente disso, a gente precisa desse partido. Durante essa semana, em alguns vídeos meus, na live que eu fiz com o Fernando, no podcast que eu gravei com o Roveran lá do Terça Livre, eu tive a oportunidade de dizer a importância de um partido político. Então, ele não serve somente para as eleições municipais, mas é uma forma, uma legitimidade para a gente poder entrar no STF. E sim, eu junto com um grupo grande aí de amigos, estamos fazendo muita força para que a Aliança pelo Brasil seja, assim, de fato, um partido conservador. Um partido conservador, se vocês não leram, é legal também procurar lá o discurso que foi feito do Aliança, que ali está os princípios do Aliança pelo Brasil, que isso importa sim. E a gente tem que ficar na torcida, a gente tem que se juntar. Eu sei que teve um pessoal que ficou chateado, que não foi convidado, mas esse evento foi muito pequeno, porque eu acho que a intenção deles era, na verdade, falar um pouco com a mídia. Então estava lá Estadão, Folha, Jovem Pan e algumas mídias independentes. Então, assim, não foi assim, em demérito de ninguém, não fiquem chateados, porque estamos começando, a gente precisa se juntar. Deixa eu ver aí o que vocês estão falando, vamos se filiar ao Partido Aliança pelo Brasil, é isso aí, ó, hashtag 38, né, para poder nos eleger em 2020, é isso aí. Obrigada, Fabiola, parabéns, Bolsonaro, é isso mesmo, e já fiz meu apoiamento. É isso, pessoal. Então, do Aliança pelo Brasil, é importante que vocês façam isso, falem isso, se esforcem para poder fazer a sua filiação. E eu gostaria agora, também nessa parte aí que teve gente que ficou chateada, eu gravei um pedacinho do que o nosso princeso fado sensato, Luiz Felipe Orlando de Bragança, com todo respeito à minha brincadeira aqui, ele falou sobre ativismo. Vamos assistir, pessoal? Olha aí. Ferrenhamente essa questão da segunda instância. Porque eu sou o primeiro aqui, novato, primeiro mandato, aquela coisa. Então, juiz de garantia. Juiz de garantia. Critiquei, fui na web, falei alguns tweets, já fiz reportagens, etc. Mas qualquer coisa aqui que vai dar um pouquinho de luz de como inserir ativista, que o que a esquerda faz muito bem. A esquerda constrói as decisões. Ela constrói as decisões. Então, o que significa? Primeira consulta. Tem ativista, tem ONGs e uma série de outras coisas que começam a jogar uma ideia. Seria uma boa ideia fazer isso. No segundo momento, vem a mídia. Fala assim, fulaninho, o grupo lá está defendendo tal coisa. No último momento, aparece o político e fala assim, eu vou defender tal coisa. Como é que a direita faz? Toma a decisão. E aí fica os ativistas falando, será que é bom? Será que não é? Qual que é o raciocínio para defender aqui? Me dá uma luz. Então precisa ter uma conexão aí. Então o que a gente vê aí, né? O Luiz Felipe está falando sobre o ativismo, né? Dizendo aí, às vezes, como a própria direita se comporta. É legal, depois vocês revejam essa partezinha do vídeo para vocês verem o que ele falou. Ele ensina. Para quem não sabe aí, o Luiz Felipe foi ativista de rua por muitos e muitos anos, então todo ativismo de rua conhece ele, o pessoal do Nas Ruas, o pessoal do Movimento Avança Brasil, acho que de todos, né? E aí a gente tem esse pessoal aí que deu uma virada de casaca, né? O movimento, o MBL, o próprio Vem Pra Rua, e
alguns movimentos ali se salvam. Se vocês não sabem, eu sou conselheira lá do MAB, e o MAB, que é o Movimento Avança Brasil, estou ao lado de grandes notáveis, graças a Deus, entre eles, vocês já sabem, mas é bom falar, o professor Olavo, que sempre dá as diretrizes ali. Ele tem uma parte muito combativa de saber realmente quais são os nossos inimigos. Ele fala bastante do Foro de São Paulo, do crime organizado, do narcotráfico, da intenção geopolítica mundial em querer que o Brasil não saia, né, dos anos e anos de ostracismo que a esquerda nos submeteu. Então é muito importante você saber aí como você vai fazer o seu ativismo, porque qualquer pessoa pode ser um ativista, conversar com as pessoas. Eu tenho amigas que o marido vai no posto de gasolina, fala com os frentistas. Eu, quando vou no salão lá, adoro falar com as manicures. E assim a gente vai, porque a gente precisa levar conhecimento. E o conhecimento que eu tenho, eu compartilho com vocês. E o que vocês têm, vocês também compartilham comigo, porque eu sempre tento responder todos vocês. E aí a gente fica essa troca de conhecimento e a gente faz um ativismo justo, porque a gente quer que o Brasil melhore. Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. Produção, divide a tela para eu poder ver. Vamos ver se vocês entenderam o que o príncipe falou. Tá preto aqui. Pronto nada. Então, eu vou tentar ler aqui, ó. Se você não conhece o MAB, Henrique, vê lá, tá todas também as mídias, é Movimento Avançar Brasil. Aí vai lá no negocinho, vem quem somos. Você vai ficar surpreso de ver o quadro das pessoas que estão cuidando do Movimento Avança Brasil. O próprio Luiz Felipe é um dos conselheiros administrativos. A gente tem o Leandro Ruschel, o professor Evandro Pontes, tem a Meire Lopes, que aliás ontem eu tive com a Meire, uma graça de pessoa. Só temos eu e ela de mulher, mas graças a Deus assim, a gente se dá super bem lá no conselho. O Newton, que é o presidente, que se esforça demais. A gente tem o pessoal até que mora nos Estados Unidos também. Então, assim, é um trabalho muito grande, pois a gente tem todo o time de executivos e o Movimento Avançar Brasil tem um projeto muito legal que está junto também com uma associação ali que vai dar cursos de graça. Muito legal mesmo. Volta a tela aí, produção. Bem na hora que você tirou, eu ia ler. Deixa eu ver aqui, então. Então, vamos continuar aqui falando da aliança para depois a gente pular para as próximas pautas, tá? Então, aí vocês já tiveram isso. E aí, também eu vi muita gente aí falando, poxa, não pude ir ao evento. E aí eu quero que vocês conheçam uma pessoa incrível que esteve lá, que até brincaram e falaram que ele poderia ser o locutor oficial do Aliança pelo Brasil. Então, vou deixar aqui mais um vídeo bem curtinho para vocês verem que legal que essa pessoa, esse locutor de uma rádio do interior, vai falar pra gente. Vamos ver. Meu nome é Billy Rovaron, sou diretor jornalista da Rádio Nova FM Jaguariúna, São Paulo. Aqui estou representando 21 cidades do interior do estado de São Paulo. Vocês estão pautando a lanterna no interior, estão na frente, então. Porque nesse exato momento, a cidade de Jaguariúna, ela vem assinando fichas e mais fichas para que seja feita aliança pelo Brasil. No nosso ponto de vista interiorando, nós sabemos da necessidade da mudança no país. Por isso foi eleito Bolsonaro. Vocês viram, pessoal? Que legal, né? Ele falou ali a representatividade do interior de São Paulo, que está sendo mais forte do que a própria capital. Então, assim, às vezes você está fazendo um trabalho lá de formiguinha e está achando que você não está sendo visto. E no fundo, são os pequenos. A gente, quando junta, né, aquele trabalho de formiguinha, depois que vira um gigante. O próprio Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro foi assim. Então, assim, eu ouço muita gente falando, eu fui às ruas, pedi para o Bolsonaro se eleger, convenci, fiz campanha. Então isso, na verdade, é uma demonstração de amor pelo país. A gente quer que o Brasil melhore. Pessoal, estamos com dificuldade, não é nada que relativo à minha transmissão. Sinto muito, eu estou tentando fazer o melhor para vocês, mas fui derrubada novamente. Segunda vez eu fui derrubada pelo YouTube, mas eu estou aqui novamente, tá? Eu estava escrevendo para vocês que não vão me parar, eu vou falar o que eu tenho para falar
e a gente vai continuar juntos. Então aí quem entende, quem sabe dessas coisas, por favor, continue aqui comigo. Deus é mais, né? E a gente está aqui, eu estou aqui na melhor das intenções, o que eu posso dar para vocês, e essas coisas acontecem. Então, primeiro eu quero agradecer demais, porque eu fico até emocionada quando eu saí, fui derrubada 2 vezes, e eu vi o pessoal falando, a gente não vai embora, a gente vai ficar aqui. Vocês nem imaginam como isso é importante, porque realmente eu faço um trabalho antes de entrar no ar, faço um estudo, né, tento me dedicar para poder fazer o melhor, para vocês terem finalmente um conteúdo de qualidade, sem ser uma linguagem difícil, sem ser uma linguagem que possa agredir alguém. Esse é meu alinhamento, mas mesmo assim isso aconteceu. Mas bola para frente e vamos em frente. Eu fico muito feliz mesmo com as mensagens de carinho que eu recebo. Obrigada, Nona, obrigada, Darley, obrigada, Walter, obrigada, Felipe, obrigada, Júnior. Tamo junto, pessoal, vamos junto. E, por favor, deixa o like, tá? Então, só para retomar, é pela 3ª vez que eu vou falar isso, mas não tem problema, eu vou falar quantas vezes forem necessárias, tá? Eu estive ontem lá no evento do Aliança pelo Brasil, o primeiro encontro de lideranças de direita daqui de São Paulo, e eu já coloquei um vídeo do Felipe Holanda de Bragança, que o nosso princeso sensato estava falando ali o que ele entende como ativismo, né, político, que é o que a gente faz nas ruas, que é o que a gente faz nas redes, que a gente faz unidos, que é o que a gente faz subindo hashtag, e nós vamos continuar, não importa, né? Unidos nós somos muito mais. Foi isso que elegeu o Bolsonaro, foi isso que nas manifestações do ano passado, do dia 26, segurou ali muitas coisas que estavam vindo para cima do Bolsonaro, e se for preciso ir para as ruas, nós vamos novamente. Foi marcado, sim, uma manifestação novamente para a prisão em segunda instância, para ser derrubada a decisão que está lá no STF, e várias outras pautas. Então, na medida do possível, a gente vai se reiterando e vamos voltar aqui. Pessoal, obrigada, tá? Obrigada, a luta é grande e nós somos guerreiros, é isso mesmo. Obrigada aí pelo carinho, eu fico de verdade muito feliz com vocês estarem aqui e pelo carinho, tá? Muito obrigada. Uma coisa também que eu preciso compartilhar então, já que o pessoal tá voltando, eu cheguei a 5.000 inscritos aqui no YouTube. Pra mim, assim, é a maior vitória e eu atribuo isso a Deus, tá? Porque eu não tenho ainda nenhum mês, né, de vídeos no YouTube e eu já tô com 5.000 inscritos. Eu tenho a honra de ter 5.000 inscritos porque eu tive ali amigos que me ajudaram, como o Fernando Melo, como a Camila Abdul, como a Valéria Bernardo, como tantos aí que realmente me ajudaram e me deram oportunidade. A gente sempre foi um grupo coeso, sempre ajudei esse pessoal de trás, nos bastidores, dando conselho que eu podia, né, jurídico, dando orientação sobre os aspectos políticos e jurídicos do nosso país, e agora eles também puderam retribuir. Então a vida é assim, não é? Uma hora a gente dá e outra hora a gente recebe. Quando a gente menos espera, a gente recebe de quem a gente menos espera, porque é assim que Deus faz. E vamos voltar para a nossa pauta. Então, a última pauta foi o ativismo que o príncipe falou. Vamos para a próxima. A gente viu também lá o vídeo de um locutor do interior de São Paulo, também falando, dando apoio, dizendo que o interior está sendo muito mais forte que a própria capital. Isso para mostrar para vocês que o trabalho lá de formiguinha é bem visto, que faz toda a diferença. Vi aqui antes de cair, uma das lives que a gente caiu, alguém falando, precisa de uma caravana, eu não me lembro, eu sei que era algum lugar do Nordeste, mas a Carla Zambelli, que estava lá, ela disse em algum momento ali que eles estiveram em Sergipe, estavam fazendo sim, existe sim uma mobilização por todo o país, e nosso Nordeste, a gente precisa resgatar o nosso Nordeste porque é importante para nós. Essa conversinha aí da esquerda que o Nordeste não é importante é problema deles. A gente acredita no país inteiro juntos, tá? Não importa de onde você é. E vamos continuar. E aí, vamos para então o próximo vídeo, se o YouTube permitir, que é um questionamento ali do professor Evandro Pontes, meu amigo advogado, que fez um questionamento para a bancada que estava ali no Aliança pelo Brasil a respeito do alinhamento partidário que terá o Aliança. E vamos ver a resposta, tá bom? Vamos ver o vídeo? Na tela. Não precisa dizer o nome dos partidos, eu só queria saber se internamente já no núcleo duro da Aliança, entre os deputados, por volta de 25, 27 deputados que devem migrar, se já há uma discussão de alinhamento do Aliança em relação a outros partidos da casa. Não precisa dizer quais são, mas só sinalizar se já há esse tipo de discussão. Bom,
quando o partido estiver montado lá na frente, quer dizer, eu estou tentando olhar para essa situação daqui 1 ano, daqui 8 meses, qual o tipo de alinhamento, qual o tipo de afinidade que há, se há discussão em relação a pautas comuns com outros partidos ou outras bancadas e etc. Se isso já está sendo alinhavado internamente nesse núcleo mais central do Aliança. E como é que estão essas discussões? Eu vou dizer o que o presidente disse para a gente. Em relação a candidaturas, ele disse que em não saindo aliança, ou em saindo aliança, mas que não dê tempo de fazer o filtro, que qualquer partido, ele não teria nenhum ranço contra qualquer partido, desde que não fossem partidos de esquerda, e o próprio PSL. Então aí o que a gente tem é a Carla Zambelli respondendo o que o próprio Bolsonaro ali pôde falar. Ele deu essa orientação de que se sair ou não, a Aliança pelo Brasil para as eleições municipais, ele vai dar apoio em quem ele acredita. Então já fica bem assim, todos ficamos avisados que é preciso fazer esse partido conservador. A gente sabe as dificuldades aí do Brasil, que não quer de jeito nenhum que o partido conservador surja, porque não temos nem representatividade política alguma como partido político, e política não se faz sem ter um partido político. Então a gente precisa sair desses partidos, romper. Eu estou, como eu falei, com um grupo de amigos tentando realmente ficar muito em cima para que o Aliança pelo Brasil seja de fato um partido conservador. E a gente precisa formar pessoas, formar o pessoal na base. Eu vi aqui o pessoal falando, acho que é Petrolina, quer ver? Petrolina. Está precisando de caravana. A nossa intenção, eu digo nossa assim, de pessoas que querem levar conhecimento, é que atinja todos igualmente, tá bom, pessoal? Obrigada aí pela paciência. E aí, só para vocês entenderem aí, que então, existe sim, depois a Carla Zambelli explicou que nas votações que acontecem atualmente, tanto no Senado como na Câmara, depende da matéria, eles têm um alinhamento com um certo partido ou outro. Ela disse, por exemplo, que nas pautas anticorrupção, o governo já recebe apoio de partidos como Cidadania, como Podemos. E aí depende da pauta, Se é uma pauta, vai ter apoio de algumas bancadas partidárias, e depende de outra pauta, é outro apoio. Mas o importante é que sim, tem um núcleo duro ali, que está junto com o Bolsonaro. É pequeno, se a gente for pensar, mas são 27 pessoas que a gente considera como núcleo duro, que está junto ali com o Bolsonaro, fechado no Congresso Nacional, e esse pessoal tem feito toda a diferença. Então, a gente precisa apoiar esses 27, fazer pressão no restante e fazer com que também a nossa voz seja ouvida, E as redes sociais, eles tentam menosprezar, mas a gente sabe a força que tem as redes sociais. Todas elas, Quem sobe hashtag aí, parabéns para você que organiza a hashtag, porque realmente eles querem menosprezar. Estão aí com a CPMI das fake news para tentar, nos calar, Eles querem nos jogar numa espiral de silêncio, ficam nos ridicularizando das coisas que a gente fala, nos acusam de coisas que eles fazem. Então a gente precisa continuar unido e desnudando o que esse cenário político faz com a gente. E aí, já emendando aí, eu quero mostrar para vocês exatamente como é que a esquerda se comporta. Vamos lá, produção, põe aí o que a Folha disse sobre o Haddad. Boa noite, Maria Lourdes. Boa noite, Oliveira. Oliveira? Quanto Oliveira? Edson Ribeiro, boa noite. Quanto a produção acha aí a fotinho da Folha? Caravana para João Pessoa. Obrigada, Maria Cristina. CPI dos memes, é verdade, é CPI dos memes, Bolsonaro deveria fazer um avanço na questão do grafeno. Vamos lá, vamos falar da Folha, do Haddad, do que a esquerda está fazendo, o que a gente vai enfrentar nessa semana. Olha lá, Folha de São Paulo. Haddad ataca Bolsonaro e convoca petistas a botar fascistas para correr. Então, primeiro aqui eu quero fazer um esclarecimento legal para vocês. Não sei se vocês sabem, mas quando você chama alguém de fascista, isso é um crime. É um crime contra a honra. Já existe julgados, jurisprudência consolidada sobre o assunto. Então, você não pode receber, se você se sentir, se alguém te chamar de fascista, você pode entrar na justiça
e requerer que a pessoa seja processada é através de queixa-crime, então você tem que ir na polícia e denunciar. Bota aí a lei. Aí eu volto para falar do coisa ruim, ainda vou falar do Lula. Aí a lei, Código de Processo Penal, artigo 150, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Então, quando você chama alguém de fascista, a justiça tem entendido que sim, você está ofendendo, você está injuriando pelos crimes contra a honra que está no nosso Código de Processo Penal, que é de 1940 e precisa de uma reforminha. Mas é importante saber disso. Por quê? Porque o fascismo é considerado um crime, foi um crime genocida pelos anos de 1934, 35. E é diferente do comunismo. Então, se alguém me chama de fascista e eu retribuo com o comunismo não tem esse entendimento ainda no Brasil. Deveria ter, porque para mim sim, conceito pessoal aqui, o comunismo, o socialismo, ele é sim genocida. Então, se alguém te chamar de fascista, já fica sabendo. Então, Haddad aí, se prepara, porque as pessoas que se sentirem ofendidas podem entrar na justiça e requerer seu direito individual, tá bom? Fica essa dica. Agora vamos ver o que o todo, mas não mais poderoso, o Mequetrefe Lula Ararapio falou a respeito disso também. Vamos ver. Lula da Silva convocou protestos contra o governo Jair Bolsonaro. Vamos para a rua exigir que o governo mude, caia fora, para não termos alternativas. Estão destruindo tudo que nós montamos. Ó, Lula, realmente estão destruindo tudo que vocês montaram. Ai, que felicidade que dá, né? Nos libertar disso. Porque o seu governo e os governos que estavam alinhados, aquele teatrinho de tesoura, acabou com o Brasil. E você tá tão acabado aí que tá tentando convencer pessoas a ir às ruas. A gente já sabe que esse potencial aí você perdeu. Tanto que tá apelando, tá indo lá em igreja, tá fazendo um trabalho assim, desesperado. Você está desesperado. Nunca se esqueça que você é condenado pela justiça por corrupção e lavagem de dinheiro. E isso eu tenho até gosto de falar, tá? Então, fica na sua, porque realmente é até ridículo o que você vem fazendo. Produção, coloca a tela para eu poder ver o que as pessoas estão falando comigo em relação a isso. Vou olhando aqui, olha. Haddad defende proletariado. Fernando Melo comentando na live dele de hoje no seu canal. Olha, Fernando Melo, obrigada, tá vendo? Eu recebo tantos mimos de pessoas como o Fernando Melo, e eu super indico também o Fernando Melo, não é segredo pra ninguém, mas é uma pessoa super assim, eu e ele, assim, a gente combina muito de pensamento, então eu indico com tranquilidade o Fernando Melo. Sou de Recife, aqui tem muitos conservadores, porém a imprensa local e esquerdista abafa, pulou, abafa. Então, mas isso acontece no Brasil inteiro, a gente sabe que a mídia, né, o estamento burocrático não deixa que a gente saiba de muitas informações. E é por isso que as mídias independentes têm ganhado voz. E é por isso que assim, canais como o meu, ainda pequenininho, insignificante perto do que é, a gente vem tentando fazer um trabalho de informar. Minha intenção aqui é informar vocês, né? E é muito interessante isso, por isso que eles estão convidando os militontos a irem às ruas. Pois é, né? Mas o dinheirinho deles ali deu uma acabadinha. Então não tá mais tão fácil comprar mortadela, então tá difícil eles mobilizarem as massas. Mas a gente sabe que eles fazem muito isso com os estudantes, né? Os estudantes que estão entrando na universidade, eles aproveitam lá esse pessoal, eles pegam nessa parte de cultura, tentam embutir aí ideias que não são verdadeiras para ver se mobiliza as pessoas de irem às ruas. O que quer Lula? O que quer Fórum de São Paulo? O que quer a esquerda clássica? A esquerda clássica está desesperada e ela quer caos. Ela quer dominar pelo caos. Isso aí não é novidade, quem já leu o Manifesto Comunista e etc. sabe que eles agem pelo caos. E existe a outra esquerda, que é a tal da New Left, a nova esquerda. Essa nova esquerda é aquela esquerda que não tem pressa, que come quietinho, que vem indo pelas beiradas. A exemplo disso, Doriana, esquerda New Left, né? Eles não têm problema de esperar. A gente vê aí que o Dória já está em campanha presidencial em pleno ano de 2020, sendo que é só em 2022 que vai ocorrer as eleições e só em 2023 que, de fato, Dória
pensa que vai governar, mas não vai. A gente tem acompanhado aí também Luciano Huck, que fica lá misturado com Marina Silva. É até engraçado, né? Não vai ser tão fácil. O Bolsonaro tem feito um governo bom e ele vai continuar fazendo, porque ele tem, já falei isso para vocês, ele tem uma equipe de ministros super poderosos que dão todo o suporte. O Brasil vai melhorar economicamente falando, vai vir as reformas e a gente tem problemas centrais, né? A gente tem que ficar em cima de quem? Do Rodrigo Maia e do Alcolumbre. Por falar neles, eu já falei, eu tenho um videozinho curtinho aqui no meu canal, só de 4 minutos, falando a respeito da carteirinha estudantil. Por quê? Por que eu volto nessa pauta? Eu tô sendo repetitiva? Eles não pautaram. Ela caduca dia 16 de fevereiro. O que é caducar? É perder a validade da medida provisória que o Bolsonaro fez, conjuntamente com o nosso ministro Abraham Weintraub. Inclusive o ministro ali já tem falado ali que ele precisa de todo apoio, então vamos nos organizar para pedir que Alcolumbre e Maia pautem essa matéria, que essa matéria vá à votação. Por que é muito importante isso? Porque vai disponibilizar a carteira estudantil gratuitamente para os estudantes. E esse dinheiro que hoje está sendo despendido em torno de R$ 35,00 por estudante vai para 2 entidades comunistas, UNE e UBS, que são filiadas, são os bracinhos do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E fora Rodrigo Maia, né? Porque realmente ele tem exagerado, ele se comporta ali como primeiro-ministro, como se o Brasil não fosse um regime presidencialista, né? Eles tentam fazer com que eles nos subestimam, mas a gente está esperto, a gente está ligado e nada vai passar. Presta atenção que recebi proposta que vai cobrar direto. Vamos ver, né? Vamos ver se eles vão cobrar. Rodrigo Maia vai fortalecer o sindicato. Ah, é verdade. Tem aí quem fez uma denúncia aí foi o deputado, eu esqueci o nome dele agora. Ele fez uma denúncia falando que já está engatilhado. O que a gente precisa ficar muito esperto é na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado e da Câmara, porque eles vão ver se aquilo é constitucional ou não e colocam ali as coisas que eles querem nos empatar. Então lá está Simone Tebet, né? Às vezes ela fala cada coisa como se a gente não tivesse esperto. Tá aí também lá aquela PEC do Lazer Martins, querendo embutir a lista tríplice ali pro presidente Bolsonaro escolher os ministros do STF. Eu discordo dessa lista, já desafiei o Lazer Martins várias vezes e ele vem com aquele papinho lá de que não é bem assim porque a PEC tá assim e não é positivo para ninguém, né? O Bolsonaro tem que ser livre e os outros presidentes, os futuros presidentes do Brasil, quem sabe até a Laurinha, seja livre para escolher os ministros do Supremo Tribunal. Que isso tem que ser discutido, que tem que ser modificado, ok, mas não desse jeito, tá bom? Mais uma vez esse recado. Agora eu queria falar com vocês a respeito do que aconteceu nessa semana do ICMS, Imposto sobre Circulação de Bens e Mercadorias. O que aconteceu? O Bolsonaro lá, ele explicou, muito bem explicado, os preços altos dos combustíveis. E aí a gente viu os liberais, os liberaloides tendo ataques, né? A gente viu o Zema, nós vimos o governador Ibanez lá do Distrito Federal, todos tendo ataquinho porque disseram que aquilo não seria possível baixar ou zerar o ICMS. Eu sou tributarista, então faço questão de explicar para vocês como que acontece isso, né? O ICMS, ele circula, é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços pelo Brasil. É um imposto em cascata e, o que é importante, ICMS dos combustíveis não quebra estado. Ele representa em torno, assim, depende do estado, mas tem estados que ele representa bastante, 30% da receita do estado. Só que a gente tem o inverso para analisar. Vocês lembram quando houve a greve dos caminhoneiros, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil parou, a economia parou e depois a economia ficou tendo os efeitos ali em cascata dos caminhoneiros terem parado. Então, a gente pega esse mesmo exemplo para comparar se houvesse a diminuição do CMS, esse corte aí que propõe, ia haver uma rodagem ali de bens, circulação de mercadorias, ia girar a economia muito rapidamente, outros impostos seriam cobrados, né? E a economia do próprio estado iria melhorar. Então, aquilo de falar que é irresponsável não é bem assim, porque a gente precisa aprender
que o Estado que eu digo Estado como o Estado todo, né, a União, tanto o Estado federal como os governos e municípios têm que viver sem essa quantidade exorbitante de impostos. E não é à toa que virá a reforma tributária. É isso que é a proposta do Paulo Guedes. Reduzir impostos, sintetizar, desburocratizar. Tem muita burocracia aí. E o Bolsonaro, quando ele fala que ele ia zerar, né, os impostos federais são impostos residuais. E eu vi um vídeo lá de um gaúcho explicando, muito bem explicado, para quem não viu, vá ver o vídeo, porque é exatamente aquilo que o gaúcho fala, que o governo, certos governos, eles precificam o preço do combustível e o preço e o ICMS é cobrado, chega até 70%, muito mais aí do que eles falam. Então, quando mexe no bolso, eles vêm ali falando também, nós tivemos o Dória, o Super Dória, dizendo que é algo irresponsável. Para quem não viu também, vai ver depois o discursinho lá que teve o Emílio Surita essa semana no Pânico. Ele sintetizou, muito bem sintetizado, o comportamento do liberaloide, o comportamento da nova esquerda, que fala, Bolsonaro não, ele é muito grosso, Lula não, ele é muito ladrão, vamos no meio termo. Papinho, pessoal, esse meio termo aí não existe. A gente combate o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu no Brasil, o crime organizado, o narcotráfico, tudo aparelhado com a verdade. E a verdade, ela tem que ser forte, ela tem que ser firme, não dá para ser essa coisa mimimizinha como estão falando, tá? Então, para quem não viu, vai lá ver, porque o Emílio Surita me representou nesse momento especificamente, porque ele deu um show falando como era assim, né? Sou bonitinho, a tal da direita limpinha. E a gente sabe que não é coisa de direita limpinha, coisíssima nenhuma. Mesmo porque nós aqui, brasileiros comuns, não somos fascistas, não somos coxinha, não somos, não temos discurso de ódio, somos intolerantes. Esses não somos nós. Prestem atenção muito bem, porque esse não somos nós somos brasileiros comuns. Vamos ver o que vocês estão falando comigo, que o Dória está nervosinho por conta do ICMS da gasolina, isso aí. E muita coisa também que eu vi o pessoal confundindo, é que parecia que ia ser o ICMS generalizado dos estados. Não, ia ser só o ICMS dos combustíveis. O ICMS é aplicado quase sobre todos os produtos que circulam. E cada um tem a sua alíquota diferente, depende do estado e depende do produto, tá bom? Se vocês depois ficaram com dúvida, posso esclarecer mais a respeito sobre o ICMS, tá bom? Dória já era, tomara, né? Tomara que Dória já era, porque ele tá aí com todo vapor. E aí, então, vamos falar do que virá nessa semana. Nós tivemos, então, essa semana aí, muito frontalmente, essa questão do ICMS. Nós vimos também que ainda não para os ataques ao nosso ministro Abraham da Educação, né? Nós vimos que também o STF persiste em aquele inquérito. Para quem não viu, eu gravei um podcast para o Terça Livre e ali eu deixei bem claro, eu apontei as ilegalidades que existem nesse inquérito. Não dá aqui para eu falar para vocês, porque eu estudando, eu verifiquei mais de 14 ilegalidades no inquérito do STF. Mas para vocês terem uma pequena noção, para quando alguém vier perguntar para vocês poderem se pautarem, ele descumpre ali as próprias leis que já existem no Brasil e em relação ao inquérito, a forma que ele foi instaurado sobre o artigo 43 do Regimento Interno do STF, mas esse regimento interno aí do STF, ele diz que o STF poderia apurar crime se fosse nas dependências do STF. E não foi isso que aconteceu. O STF não tem poder de polícia, isso é um dos argumentos que eu utilizo. Outro argumento que eu utilizo também é que ele é sigiloso. Tudo bem ser sigiloso, mas ele não pode ser sigiloso para as partes. Então, o Alan ali, parece que os advogados dele tentaram verificar os autos, não tiveram acesso. Isso fere a súmula 14, súmula vinculante do STF, que garante sim que todo advogado tem acesso aos autos do seu cliente, um advogado legalmente constituído, né? Tivemos também essa semana a nomeação do tal do Oi Luiz, e depois nós vimos que a esquerda faz muito bem. Ela ataca no pessoal e foi isso que fizeram com o Luiz. Eu sei já que o Luiz está tomando as medidas processuais cabíveis e vai realmente processar todo o pessoal ali que fez um monte de mensagem ali contra a honra dele, dizendo coisas que são inverídicas, e isso vai para a justiça. Confio no advogado dele, conheço o advogado dele, então ele está em boas mãos, graças a Deus. Porque o Luiz é como nós, é um combatente lá do Twitter, toda hora a conta dele era derrubada,
e ele tinha um currículo excelente, ele faria um trabalho muito bom na SECOM. A SECOM precisa de velocidade, a gente sabe que a comunicação do governo não é boa e ele faria um bom trabalho. Mas aí a gente também mantém a esperança que seja contratada uma pessoa com tanta eficiência quanto, que entenda de redes sociais, que tenha lá um currículo competente para ver a agilidade. Meu sonho de consumo era que Carlos Bolsonaro assumisse esse cargo na SECOM, porque o Carlos faz um excelente trabalho nas redes sociais, ele aponta, ele põe o dedo na ferida, ele mostra o que está acontecendo, mas eu não sei direito como isso funciona, mas se fosse por desejo individual, eu falaria, Carluxo, por favor, pega esse negócio na tua mão e faça esse trabalho, porque você tem, ó, inteligência da família Bolsonaro, eu tenho muito apreço por você, Carluxo, que falam de você e também ficam tentando te atacar no pessoal. É uma tristeza, né? Mas você conhece muito bem, graças a Deus, você é red pilado. No final de hoje da live, eu vou explicar novamente o que é ser red pilado, para vocês não ficarem por fora quando a direita usa esses termos que são específicos da direita. Calma, Fabiana, você é muito talentosa. Obrigada, obrigada. Meu canal já está crescendo, eu agradeço a vocês. Cresceu, assim, de forma esplêndida. Agradeço a vocês, agradeço a Deus acima de tudo, né? Que me preparou também para poder falar com vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Amo, sou uma gracinha. Me lembrei da Hebe. Tudo bem, gente. Assim, vocês são super carinhosos comigo e eu tento retribuir o carinho, tá? Então a gente falou disso. E aí eu tenho uma questão para vocês, para levantar também a bola, em relação à Secretaria Especial de Cultura. Eu gostaria que vocês ficassem de olho nessa semana. Me preocupei ao ler uma matéria do Crítica Nacional, falando ali que eles têm fontes seguras, realmente eles têm fontes dentro do governo, e houve sim, tem uma matéria, se vocês depois vão lá nas mídias do Crítica Nacional, e tem uma matéria até bem extensa dizendo que a Regina Duarte contrataria Humberto Braga, e que Humberto Braga teria livre e total acesso a fazer nomeações, a demitir pessoas, e Humberto Braga, ele fez campanha do ele não, ele realmente é alguém ligado à esquerda, e isso me assusta um pouco. Então eu não estou falando da Regina Duarte, eu estou falando supostamente desse Humberto Braga, que supostamente ela contrataria, né, para assessorá-la. Mas isso eu tenho que também presumir que seja verdade, porque Humberto Braga foi visto nos corredores internos lá de Brasília. E a Regina ainda não assumiu oficialmente, ainda não saiu no diário oficial. Então isso que a gente pode fazer aqui é uma pressão anterior para que esse Humberto Braga não chegue nem perto, porque a área da cultura é essencial para que nós possamos evoluir. A gente precisa realmente que a parte da cultura vá para frente, assim como é o próprio Ministério da Educação. Vocês vejam que a gente está sendo atacado nas partes mais sensíveis, né? Que é a educação e a cultura. A gente precisa disso. Então peço a gentileza aí para vocês lerem a matéria. Se vocês concordarem comigo, me ajudem nessa campanha aí para pedir para Regina Duarte, né, para a namoradinha do Brasil, não nomear Humberto Braga, e também se ela puder fazer a gentileza de não tirar as pessoas tão bem capacitadas que já estão nos cargos, né? Por exemplo, o professor, esqueci o nome dele, professor Nogueira, que está lá na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Tem também o maestro, também ocupando um grande cargo ali. Então, para deixar esse pessoal que está fazendo sim um bom trabalho e para continuar o trabalho que estava sendo feito. Tem muita gente que fala, seria legal extinguir. Um dia a gente chega lá, ainda não dá para extinguir, então a gente tem que lidar com o que a gente tem e tem que ser gente muito preparada para a guerra. Ó, e tem gente falando que não apoia a Regina Duarte como secretária da Cultura. Essa é a minha opinião. Neire, muito obrigada por você dizer isso. Não é uma crítica, mas a gente entende assim, eu vou fazer voz de quem concorda com você, né? Para quem concorda, igual você que não está apoiando a Regina, a gente entende que a Regina sim é capacitada, mas não é o que é essencial para a Secretaria da Cultura, não é ter necessariamente um trânsito bom com os artistas, não é isso que importa. Precisa realmente entender de gestão e de guerra cultural, porque é a gestão ali que vai ser fundamental. E lidar com os artistas, a gente sabe que a maioria dos artistas são de esquerda. Então esse esquerdismo aí só pode ser tratado para quem sabe o que é realmente, de fato, esse esquerdismo crônico.
que às vezes a gente faz coisas de esquerdistas, de socialistas, de comunistas, de marxistas, e a gente nem percebe porque a nossa mente está cauterizada. Gente, meu cachorrinho está quase derrubando o fio da minha conexão. Cada hora é uma coisa aqui. Vocês não imaginam a bagunça que está aqui em volta de mim. Então, se vocês me verem desconcentrada, eu peço desculpa porque meus cachorros estão com tudo. Mais gente aí falando que não confia. Obrigada, Anderson Oliveira Barros. Vamos levantar a tag Humberto Costa não. Então, Humberto Costa não. Realmente é muito importante que ele que fez campanha contra o Bolsonaro, ele que levantou a lebre ali do ele não, que ele não entre no governo de jeito nenhum, porque agora é fácil, né? O fofinho, o queridinho, vir sentar lá na cadeira do nosso governo, que a gente fez muita força para pôr o Bolsonaro lá, né, pessoal? Vamos então fazer isso. Fabiana Barroso, gostaria de saber como está o processo do filho do ex-presidente do... Oh, meu Deus! Se até o processo do pai, né, que é o Lula, a gente sabe como ele tá na rua, a gente sabe que o negócio é muito aparelhado. Eu vou ter que pedir desculpa para vocês, mas pedir, produção, tira eles daqui, para de fazer isso, porque não tá dando. Eu não consigo, isso me desconcentra completamente. Desculpa, gente, eu sou brava quando precisa, tá? É que vocês não imaginam. Depois eu conto os bastidores. Eu vou fazer um dia aqui, um vídeo dos bastidores para vocês entenderem. Eu tenho 2 cachorros e a produção aqui fazendo uma maior bagunça. E estão até brigando. Desculpa. Vocês já imaginaram Bruna Torlai assumindo? Eu imaginei. A Bruna é excelente. Então, assim, tem muita gente boa, muita gente preparada. E sim, eu concordo, tem que ser aí alunos do Olavo, né? O Olavo, por que o Olavo? Porque o Olavo é que nos ensinou sobre essa guerra cultural. Então, tem muita gente boa, precisa ver a disponibilidade dessas pessoas. Poderia colocar o Carlos Vereda. Eu amo o Carlos Vereda, de verdade, mas eu acho que nesse aspecto, talvez não fosse preciso ser um artista. Eu acho que tem que ser alguém... com gabarito ali acadêmico que entenda realmente de guerra cultural e gestão. Precisa saber como gerir o dinheiro, sabe? É isso mais ou menos que eu estou tentando falar para vocês. Não precisa ser como nos governos esquerdistas que eram colocados, oba, ganhou um inscrito, que era ali colocado Caetano Veloso porque era um artista, por exemplo, sabe assim? Mais ou menos isso. A gente precisa romper com esses parâmetros, com essa construção, com esse modelo de governo que foi feito por anos e anos de esquerdismo. Por isso que até a gente pensa, às vezes, dessa forma, né? Obrigada, direita. Obrigada. Diego, muito obrigada. Que Deus me abençoe. Amém, né? Só ele. Então, a hashtag aí já estão propondo Humberto Braga não. Bruna Torlai é excelente, realmente eu gosto muito dela, alguém muito preparada, que estuda muito e que sabe ali, acho que ela seria uma boa gestora. Bruna iria trabalhar com Alvim, mas infelizmente deu aquele problema. Então, existe toda essa coordenação aí, Alvim deu problema, o Bolsonaro foi eficiente, demitiu, mas aquele projeto, aquele plano todo que estava ali, por que não dar continuidade, né? E a gente viu ali que foi demitida a pastora, que cuidava tão bem, e assessorava tão bem a Secretaria de Cultura, inclusive foi o ministro do Turismo, essa parte aí está um pouco confusa e me levantou a pulga atrás da orelha, então eu repasso a pulga para vocês, para que a gente juntos, para que a gente pense numa solução e que a gente não faça o fogo amigo, né? Eu estou falando aqui de um fogo saudável. Lembra lá no comecinho do que o Bolsonaro ia governar? Lembra lá que a tal da Ilhona, lembra que o Moro ia nomear essa pessoa para um cargo de comissão? E a gente fez pressão nas redes sociais, ela não foi nomeada. E hoje ela mostra as caras, né? Ela é completamente contrária a tudo que o Bolsonaro pensa. E a gente pensa que as pessoas que entram no governo têm que ter, sim, um alinhamento com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro que ganhou os 57, 58 milhões de votos. Então, sim, as pessoas que trabalham no governo têm que ser alinhadas com o nosso presidente, né? Não tem sentido nenhum alguém que ocupe um cargo que não é ali carreirista não estar alinhado com o nosso presidente. É isso que eu penso. Vou ver o que vocês estão falando, que a gente não pode aceitar esquerdistas no governo. É isso, né? É bem isso. Então, já fica aí para essa semana que a gente vai ter esses problemas. Mais uma coisa que eu também queria falar para vocês. A Carla Zambelli fez ali um pedido dizendo que ela vai ser julgada, acho que é na comissão de ética, porque ela subiu uma hashtag contra a Joyce e ela pediu apoio. Então, quem entender aquilo justo, também apoiá-la. A gente sempre precisa estar
a gente precisa parar de ficar na defensiva em relação à esquerda. A gente precisa começar a ter essa noção de estratégia, né? Então, isso que eu estou falando para vocês do Humberto Braga é ser um pouco estrategista, sim, né? Antecipar um fato que pode ou não acontecer, mas na dúvida a gente já fica e a gente vai lá contar para o presidente Bolsonaro quem é Humberto Braga, porque a gente sabe que às vezes ele é blindado e não chega. E o Bolsonaro, eu tenho certeza do que eu estou falando, ele tem, assim como foi falado até no evento ontem do Aliança, ele desaprova qualquer alinhamento com a esquerda. Então, isso que é importante a gente deixar bem claro, Humberto Braga não dá mesmo, tá? Obrigada, Vander, que é uma grata surpresa para nós de direita. Eu agradeço demais por essa confiança, porque a minha pretensão aqui, eu não pretendo entrar em brigas, não pretendo entrar em tretas de youtubers, essas coisas assim. Eu sou responsável pelo que eu digo, sou responsável pelo que eu penso, sou responsável pelos meus princípios e tento passar para vocês a minha verdade, tá? O dia que eu não concordar com alguma coisa, eu vou dizer. Inclusive, eu fui bastante criticada porque eu estava fazendo lives com a Liliane Ventura. Eu não sei as histórias da Liliane, algumas pessoas já me falaram, mas assim, não me importa. Eu digo por que não me importa, porque é o que estou dizendo. Se vocês forem em todas as minhas falas, em todas as lives que eu já fiz, ou quem me conhece e fala comigo em qualquer rede social, sabe que eu penso sempre do mesmo jeito, tá? E é assim, fala, mas você está sentando na roda dos escarnecedores. Mais ou menos, porque tem muita gente da política atual que um dia já foi esquerdista, que um dia já votou no próprio Lula e que hoje lá é uma das pessoas mais importantes da nossa política. Não estou falando da Liliane Ventura, não sou advogada dela. Se vocês tiverem problema com a Liliane Ventura, vão lá no canal dela e falem isso para ela, né? A fofoca a gente corta assim. Se tiver algum problema com a pessoa, vai lá e fala para a pessoa. Eu não vou defendê-la e não vou acusá-la. Eu realmente não sei, então não posso dizer se ela fez ou não as coisas que me contaram que ela fez. Mas eu posso dizer, eu, Fabiana, não tenho nenhum alinhamento com a Joyce, tá? Eu considero que a Joyce fez realmente foi um desrespeito desonroso com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Então aqui eu deixo registrado mais uma vez que a Joyce tem o meu desapreço, tá? Que fique claro, muito claro essa pauta. E vamos passar para a próxima. Então falando que ela trabalhou na campanha da Joyce, eu, Fabiana, não trabalhei. E aí eu fui no canal Direita Brasil e eu sou conselheira, junto com o Olavo, com aquelas pessoas que eu vivo falando para vocês, eu sou conselheira do Movimento Avança Brasil. Aí todos os dias o Movimento Avança Brasil transmite para o Facebook o que é passado, são cerca de 80 mil pessoas mais ou menos que são alcançadas e eu vou deixar aquele espaço vago, no vácuo? Não vou, eu resolvi vir para as câmeras, dar a minha cara para dizer e ocupar espaço sim, tá? É o que eu vou fazer, porque o que eu estou dizendo, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, porque em primeiro lugar eu tento pôr coerência, não é aquela coerência da New Left, né, para agradar ninguém não. Eu tô falando coisas aqui que são pertencentes à verdade, tá? Então, eu não tenho apreço pela Joyce, eu não tenho apreço por Arthur do Mamãe Falei, eu já falei aqui, acabei de falar do MBL, sim, eles traíram o presidente e tentaram nas manifestações subir coro contra o Bolsonaro e foram vaiados, o caminhão do MBL ficou vazio na Avenida Paulista, e o Vem Pra Rua tá tomando o mesmo caminho, porque ele é financiado ali pelo Checker do Novo, tá? Então, o que eu sei eu conto pra vocês, o que eu não sei eu vou atrás. Obrigada, pessoal, pela credibilidade, mantenha a credibilidade em mim. E tem mais uma coisa, eu não vou ser candidata a nada, então nem se preocupem com isso, tá? Eu sou jurista e quero compartilhar com vocês tudo o que está acontecendo no cenário do Brasil quanto à política, tá? Mas eu não vou ser política, eu tô ótima do jeito que eu tô. É mais ou menos isso, eu não preciso. Eu posso ajudar a pessoa a se formar, né? Vou trabalhar na base, é isso que eu quero, é isso que eu pretendo. Então se algum candidato aí quiser se candidatar e quiser me procurar para ver o que a gente pode melhorar, aí sim, isso eu posso fazer um trabalho legal, entendem? É isso, é o que o professor Olavo pede, para que a gente atue na base, é isso que eu me proponho. E vamos passar aí que Liliane já deu, né? Chega, Liliane agora vocês resolvam lá com a Liliane. E tem gente falando que a Liliane é do bem, eu assim, eu posso ser bobona. Meus amigos falam que eu não tenho GPS para maldade, pode ser? Porque realmente, né, eu não tenho nada para falar porque eu não vi essas coisas da Liliane, mas eu não sou advogada dela, não vou defender. Fato, tá bom? Esse assunto para mim está encerrado porque eu não quero entrar em tretas. Muito obrigada.
o pessoal me dando parabéns. Nossa, gente, a gente tá com muita gente, 117 pessoas, que legal. Vamos falar aí, então, de Petra Costa. Eu não sei o Oscar tá acontecendo nesse exato momento, não saia daqui, não vá lá ver, porque antes a gente viu o Oscar porque tinha aquele red carpet, né? As mulheres belíssimas passando lá pelo tapete vermelho. Creio que as mulheres continuam bonitas, mas as mulheres bonitas também faz discursos que a gente tem vergonha, às vezes, de ser mulher. E não sei se tá como foi ano passado, mas eu lembro que ano passado nem os vestidos estavam bonitos, nem esse glamour aí o Oscar tem mais. E a Petra Costa tá lá, né, defendendo uma mentira, uma democracia em vertigem. A gente sabe bem ali que ela tá defendendo os interesses da família dela, que é a Andrade Gutierrez. Eu falei, foi meu vídeo mais visto aqui no meu canal, foi exatamente da Petra Costa. E se ela perder esse Oscar, eu faço questão de gravar um vídeo amanhã para vocês e a gente vai comentar mais um pouquinho, né? E também, qualquer coisa, se ela perder ou se ela ganhar, a gente vai continuar falando, porque a esquerda tem que ser desnudada, né? A gente tem que fazer o que eles fazem com a gente, eles fazem chacota. E eu tô ganhando dislike aqui no canal, porque os petistas estão malucos, que eu tô falando que democracia em vertigem é uma coisa bem louca, mas não importa, eu prefiro falar a verdade, né? E a verdade é essa, que na época da Dilma, realmente o povo ficou doido, foi às ruas, foi a maior manifestação que houve nas ruas, foi pelo impeachment da Dilma, e a Petra Costa vem falar outra visãozinha lá de que foi um golpe. Ó, meu Deus, tá tão já batido isso aí, que tá difícil, né? Deixa eu ver mais o que vocês estão falando. Falando pra eu ir pro STF. Ó, já pensou eu lá com o Lewandowski, eu lá com o Marco Aurélio? Não sei se com o Gilmar. Vocês gostam de mim, né? Vocês não vão fazer, não vão pedir isso, por favor. Eu iria na tribuna, né? Quem sabe aí, se a gente tiver um partido, eu vou lá como jurista. Aí eu vou chegar já falando você pro Marco Aurélio, vai falar, doutora, você não obedece à liturgia do cargo. E eu vou dizer para ele, sinto muito, ministro, mas eu preste atenção no que eu estou falando, porque o que eu estou falando é muito importante e eu respeito a sua liturgia. Mais ou menos isso. Vocês estão rindo aqui comigo, fico feliz, porque é legal nessa parte de descontração. E pra falar, deixa eu ver todas as coisinhas que eu coloquei aqui. Eu coloco um monte de coisa, e aí depois eu não falo nada do que eu coloquei. Eu deixo as coisas muito assim, à vontade, né? O que eu queria falar pra vocês, olha que coisa interessante, né? Eu tive a oportunidade lá de ver o princeso, o princeso fado sensato, pra falar como a esquerda fala, que é o príncipe Felipe Orlando de Bragança, e que seria interessante aí, para quem não sabe, a título de curiosidade, é que se houvesse a monarquia, ele seria de fato o príncipe, né? Ele é o descendente direto de Dom Pedro I e de Dom Pedro II, que era ali a família real, né? Os portugueses. E para quem ainda é desconfiado aí da nossa história, acha que o Brasil foi tratado como uma colônia, sinto muito, vão lá ver os documentários e as matérias do Brasil Paralelo, que eles explicam muito bem essa parte da história aí. Foi o contrário, né? A nobreza europeia, eles estavam fugindo lá de Napoleão, e os portugueses vieram com toda a corte. É por isso que no Rio de Janeiro tem coisas tão bonitas como a própria Biblioteca Nacional, porque eles vieram com a corte para morar no Brasil. Eles não vieram não era uma colônia extrativista, como diz os nossos livros. É ao contrário disso, né? Eles queriam que aqui fosse a nova terra. E tentaram educar o povo. E óbvio que houve coisas horríveis, mas a gente tem que olhar, ter orgulho das nossas raízes, gente, né? Nós somos brasileiros, um povo miscigenado, recebemos imigrantes de todos os lugares. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, na minha família tem português, tem espanhol, tem italiano, eu sou descendente de negro, tá? Meu bisavô paterno casou com era na época uma escrava, e ele até quando casou, ela deixou de ser escrava. É uma história que eu tenho muito orgulho. Meu bisavô que morava em Avaí, uma cidadezinha perto de Bauru, e ele tinha um hotel. Foi uma pessoa assim excepcional, a história dele, eu me emociono cada vez que eu falo, e é muito legal saber disso. Poxa, então olha aqui, ó, descendente de negro. Então, muito legal essa miscigenação. Duvido aí que você não seja miscigenado, né? A gente tem imigrantes alemães, nós temos libaneses, árabes, japoneses. Então, assim, o Brasil é esse povo alegre, otimista, e a nossa história precisa ser bem contada. E eu espero também fazer isso, contar para vocês qual é a nossa história. E aí, eu só quero estender para vocês mais uma coisinha. Então, vou passar aqui. Lembra quando eu falei para vocês sobre o red pilado, o que era ser red pilado? Que lá no passado, o Matrix,
ele oferecia a pílula vermelha e a pílula azul. A pílula vermelha, se você tomasse, era a pílula da verdade, para você acordar para a verdade. Isso acontece quando você começa a estudar, isso acontece quando você começa a pensar, a refletir, a ter os seus próprios valores, o seu próprio filtro, né? Quando você tem princípios bons, então isso a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Não é, ninguém aqui é melhor que ninguém, não. A gente junto, a gente vai acordando para a verdade. Então, para quem não sabe, quando a direita termo, né? Sou head. Então, eis aí a sua escolha. O discernimento é seu. Deus não tirou, né, nosso livre-arbítrio. Então, escolha a verdade. Escolha a verdade, mesmo que ela seja dolorida. A verdade é sempre a verdade. Viver de ilusão é coisa de gente rasa. Tomem junto comigo a pílula da verdade. Permaneçam no canal, se inscrevam, compartilhem, me ajudem realmente, porque a esquerda não vai nos calar. Juntos nós somos mais fortes. Eu agradeço a vocês que estiveram comigo durante todo esse tempo, tiveram a paciência com as lives derrubadas aqui. Peço perdão se eu ofendi alguém, peço perdão se eu errei alguma coisa, mas também eu estou melhorando, assim como vocês que estão me dando toda a credibilidade. E, como todo domingo eu faço, eu peço a Deus para que Deus nos abençoe, para que Deus conduza nossas vidas, para que Deus nos proteja, porque Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, Ele vai nos proteger, porque nós que temos fé, podemos tudo, né? A fé é a porta, é a grande verdade para todas as coisas, não tenha dúvida. Deus é o Alfa, o Ômega e é aquele que nos sustenta. Então, em nome de Jesus aqui, eu agradeço e concedo a vocês o livre-arbítrio de escolher a verdade. Obrigada, pessoal, pela confiança. Que Deus abençoe. Vamos ter uma excelente semana juntos. Fiquem comigo. Beijos e até mais. Tchau, pessoal. Obrigada.